Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonho, do Comuna do Fla. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século, porque eles abriram mais espaço na arquibancada para a torcida do Flamengo. Então, hoje, pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu queria que você falasse desse feito histórico que a torcida do Flamengo conseguiu hoje, de conseguir colocar 15 mil torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na Arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam que a pessoa daqui seja rubro-negra. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser, e se quiser torcer para duas equipes, como eu falo, individualidade de cada torcedor. Eu sou flamenguista desde pequeno, e claro que eu gostava muito do Figueirense, mas eu era mais flamenguista e torcia para duas equipes quando eu era pequeno, né? Figueirense, por ser de Santa Catarina, sempre quis que fosse o time de Série A, mas também por não estar na Série A e não estar competindo por títulos com os grandes. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport, e o Flamengo é um clube gigante no Brasil e a torcida em todos os lugares. E todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, sempre costumamos encher a nossa parte do estádio. Decisões que tomaram, não cabe a mim julgar. O que eu fico feliz é de ver a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo, todo o meu passo aqui pelo clube. Boa noite, de Almeida, BTB Esportes. Hoje você teve um tempo, né, antes dessa partida, para treinar o time durante a semana. Você fez quase que um desabafo no jogo passado sobre a dificuldade de não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir ter um espaço entre uma partida e outra para colocar a sua forma de jogar. E hoje, para esse jogo, você teve uma oportunidade de ter mais tempo. Para o próximo jogo vai ter um pouco mais de tempo também. Qual a sua expectativa em relação a isso para preparar o time? E quanto isso pode ser positivo para você pensando nessa reta final de Brasileiro? E também, ainda sobre a parte de treino, hoje o Samuel Lino saiu, entrou o Everton Cebolinha, que deu um resultado positivo. Você tem treinado essa opção, o Cebolinha ganhar mais tempo em campo? Pode ser uma alternativa a partir de agora, depois também desse jogo? Não, eu testei o Cebolinha também no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Hoje ele vem treinando muito bem. Verdade que ele vem de uma lesão, né, no jogo contra o Botafogo, mas ele se recuperou e vem treinando muito bem e pedindo passagem. Tá? Essa concorrência entre eles melhoram os dois. Mas hoje a minha opção era começar com os dois juntos. Mas depois, estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa. Então optei pelo Wallace para atacar a profundidade, e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E, bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Sobre o tempo para treinar sempre é importante, sempre me deixa fazer algumas experiências, deixa criar relações entre os jogadores. E agora para o Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí para a gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo. Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá para preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense. Felipe, só para tirar uma curiosidade, a gente até essa partida de hoje tem o Palmeiras sempre jogando depois. Como que o Felipe Luiz está convivendo com isso? É o Felipe mais torcedor de certo Palmeiras? É o Felipe mais treinador? Porque a partir de agora os jogos vão ser simultâneos, provavelmente até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele Felipe que está mais na taça de vinho ou com biscoito do avião, né, no caso de agora? Ou é o Felipe Luiz olhando a tática também, visando a final da Libertadores? Não, eu não gosto de secar, como você fala, não gosto de olhar, me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão
deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, e quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas e horas estudando os detalhes, as nuances do jogo. Mas, como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque, sem nenhuma dúvida, a parte mental, no que passou e no que vem pela frente, vai ser pesado.